Bom dia. Bom dia, bom dia, meu povo. Estão me vendo, me ouvindo bem? Me deem um okzinho aí, estão me vendo, me ouvindo bem, por favor, que foi difícil para entrar. Bom dia, Gabi. Se tiver tudo ok, se vocês estiverem me vendo, me ouvindo bem, a gente já vai começar, porque tô atrasada, né? Foi difícil de começar, gente, de entrar hoje. A internet de vocês também tá meio. Tudo certo, Thaís? Beleza. Tava rezando, na verdade, pra ter conexão, porque anda meio ruim a minha internet. Nesses últimos dias tava meio complicado. Bora rezar então, meu povo. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa oração, para depois a gente fazer a nossa partilha e começar o nosso jejum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivos, Senhor. Por mais esse dia para rezar, por mais essa semana que começa, por mais essa campanha de oração que nós iniciamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas pelo dom da nossa vida, pela vida da nossa família, Senhor. Somos gratas, Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos. Muito obrigada, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre nós nesse dia. A graça do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos começar esse primeiro dia de jejum e oração, Senhor, desses 21 dias, clamando a graça do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós sabemos, Senhor, que nós não vamos conseguir sozinhas, é somente a Tua graça que nos sustenta, é somente a Tua graça que nos capacita. Por isso, Senhor, neste primeiro momento de oração, nós já queremos pedir, vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Nos traz todas as graças que nós necessitamos para cumprir esse propósito de oração. Convence nosso coração. Nos traz a graça, Senhor, de dar conta de fazer, de dar conta de rezar, Senhor. Traz as graças que cada uma precisa em particular. A necessidade de cada uma, Senhor. A necessidade mais íntima, Senhor, de cada uma. Nós clamamos a graça do Teu Espírito. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer inteligência, calma, paciência, sobriedade, fortaleza, todas as virtudes e todos os dons necessários, Senhor, para bem cumprir esse propósito de oração que nós iniciamos hoje. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós para nos dar todas as graças, Senhor, para que a gente bem aproveite todas as graças destes dias de jejum e oração. Se não for pela Tua graça, Senhor, nós não damos conta. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada uma que está começando esse jejum hoje, Senhor. Nós pedimos essa graça do Teu Espírito Santo nos conduzir, Senhor. Nos conduz neste tempo de oração. Nos conduz, Senhor. Conduz as nossas palavras, os nossos pensamentos, Senhor. Nós queremos Te dar livre acesso, Senhor, à nossa mente, aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes. Nós pedimos a graça de sermos mulheres guiadas por Ti, Senhor, conduzidas por Ti. Nos conduz, Senhor, neste tempo. Nos conduz, Senhor. Conduz as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. Que sejamos, Senhor, conduzidas por Ti, pela graça do Teu Espírito Santo. Nós queremos, desejamos, Senhor, sermos mulheres conduzidas pelo Teu Espírito. Nos conduz, Senhor. Conduz a nossa oração, nos mostra, Senhor, como devemos orar, por quem devemos orar, Senhor. Nos torna mulheres ousadas, intercessoras ousadas na oração, Senhor. Nos traz discernimento, Senhor, de como orar.
de como nos portarmos, Senhor. Nos traz, Jesus, todo o discernimento que nós precisamos nesse tempo, toda a visão que nós precisamos, onde nós estamos cegas, Senhor, para a Tua vontade, para a Tua visão, para a visão daquilo que Tu tens para nós, Senhor, para a nossa vida, para a nossa família. Senhor, onde nós estamos surdas, Senhor, toda a nossa surdez espiritual, Senhor, tira de nós toda a surdez espiritual, Senhor, toda a interpretação errada da Tua palavra, Senhor, da Tua vontade na nossa vida, Senhor. Nós clamamos, Senhor, toda a revelação da verdade sobre nós, no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Nos traz a revelação da verdade, Senhor, onde nós devemos mudar, como mudar, Senhor, pelo que nós devemos orar por mudança também na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, Senhor. Nos traz, Senhor, toda a graça do Teu Espírito. Neste primeiro momento de oração, nós pedimos, Senhor, sobre nós a graça de sermos conduzidas neste tempo de oração, Senhor. Que seja um tempo de profunda intimidade contigo, Senhor. Que seja um tempo de profunda graça na nossa vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo nos conduzir o nosso dia, conduzir a nossa semana, conduzir as nossas emoções, os nossos pensamentos, nos trazer equilíbrio, nos equilibre, Espírito Santo. Onde nós estamos desequilibradas, onde nós estamos desordenadas, confusas, vem Espírito Santo, tirar toda a confusão, toda a desordem. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo agir dentro dos ambientes. Nós colocamos aqui a nossa casa, os nossos ambientes de trabalho. Pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Apresentamos aqui, neste primeiro momento, ainda de forma mesmo que superficial, todas as nossas intenções. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas intenções. Tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração, tudo aquilo que nós trazemos nos nossos pensamentos, tudo que nos causa angústia, tem nos causado angústia, sofrimento, dor, desespero. Todas as nossas ansiedades, os nossos temores, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor. Colocamos aqui a grande intenção desse jejum, todo o estado do Rio Grande do Sul, todas as pessoas que necessitam agora dessa oração, Senhor. Nós colocamos aqui a nossa oração e clamamos, Senhor, todos os que precisam dessa oração. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre todas as nossas intenções. Vem Espírito Santo. Nós oferecemos a nossa oração agora, Senhor. Nós nos colocamos na brecha como intercessoras e clamamos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Desperta os nossos ouvidos, desperta os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso discernimento, nos desperta como intercessoras. Espírito Santo, nós queremos nos colocar como intercessoras nesse jejum, nesse tempo de jejum e de oração. Levanta-nos, Espírito Santo, como intercessoras. Amém. Clamamos a Virgem Maria, Mãe, modelo de intercessora, medianeira de todas as graças, que rogue por nós, que nos ensine também a sermos intercessoras. Amém. Amém, meninas? Essa nossa oração inicial, eu estou entregando um tudão, assim, né? A gente já pediu a graça do Espírito Santo, mas eu quero compartilhar com vocês, né? E falar sobre como vai ser o jejum, para que a gente possa se orientar, né? E trazer as palavras também para dar o norte da nossa postura, da nossa oração durante esses 21 dias. Quando tá todo mundo me vendo, me ouvindo bem, né? Estão dizendo amém, então. Quando eu pensei em fazer o jejum, esses 21 dias de jejum e oração, eu tava no meu quarto de oração, numa manhã, né? Como geralmente a gente tá lá rezando, eu tava fazendo a minha oração. E na minha oração, estão ouvindo, né? Na minha oração, eu entregando tudo ali pro Senhor,
as minhas angústias, as pessoas que eu amo, as minhas intenções, as minhas preocupações. Naquele momento, sabe quando a gente, não sei se vocês já viveram isso, se vocês não viveram, vão viver com a graça de Deus, que é quando a gente tá na oração e a gente tá entregando pro Senhor uma situação e de repente vem no nosso coração um ímpeto, uma resposta. Não é uma voz que fala com a gente, mas é uma certeza interior do que a gente deve fazer, né? É aquela palavra, é um sentimento claro do que a gente tem que fazer, né? Qual é a estratégia de oração para aquele momento? Enquanto eu entregava muito preocupada, muito angustiada, aquelas intenções, né? O meu coração bem angustiado, estava rezando, olhando para o meu Jesus misericordioso. Tem um quadro de Jesus misericordioso, um altarzinho bem diante da minha cama. Eu estava rezando na minha cama aquela manhã, olhando para Jesus. Eu tive aquela, para a imagem, né, de Jesus misericordioso, eu tive aquele ímpeto interior. 21 dias de oração e jejum. Lembrei do jejum de Daniel. E pensei, é o que eu vou fazer. É o que eu preciso fazer. Diante dessas intenções que eu tenho, eu preciso jejuar, eu preciso orar. E por que eu preciso jejuar e orar? Porque Jesus disse que a gente precisa jejuar e orar. E a primeira coisa que eu quero trazer pra gente nessa manhã, uma palavra da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando lá em Mateus 17 é apresentado para ele um menino, né? Um pai chega com um menino. Aqui em Mateus fala sobre o menino epilético, né? E ele se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, tem piedade do meu filho. Mateus 17, do 14 ao 21, tá? Diz: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar? Jesus estava meio sem paciência nesse dia com a falta de fé deles. Trazendo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino que ficou curado na mesma hora. E aí então os discípulos vão para Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio desse menino? E Jesus responde: por causa da vossa falta de fé. E aí Jesus faz uma exortação à fé e diz assim: em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha. A gente está acostumado a ouvir este versículo, mas olhem o contexto onde ele está colocado. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Versículo 30. Versículo 21, não sei porque que eu falei 30. Versículo 21. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Olha que interessante, essa palavra aqui é muito interessante. A gente tem ela em mais 2 evangelhos com algumas pequenas alterações. Eu peguei a de Mateus. A gente vê um pai que chega falando para o Senhor diante daquele quadro que o filho está sofrendo, né? E nos primeiros versículos a gente não tem a revelação de que é um demônio. A gente só tem a revelação que é um demônio que está agindo ali quando fala no versículo 18. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino que ficou curado na mesma hora. Então a gente tem aqui uma influência espiritual demoníaca agindo na vida daquele menino. E aí a gente tem a intervenção de Nosso Senhor, que fala que para aquela libertação ter acontecido, eles precisavam ter mais fé e precisavam de mais oração e de jejum. Então, gurias, a gente tem que aqui, e eu sei que vocês, a maioria de vocês sabe disso, mas como que a gente esquece? Que o Senhor nos deixou 2 remédios, 2 grandes armas, saiu da boca de Nosso Senhor. Diante de situações que são impossíveis, que nos parecem impossíveis, e que talvez aqui no momento nem pareça que tem algum tipo de ação demoníaca, é preciso ter fé. É preciso primeiro ter fé e orar e jejuar.
E sabe, gurias, que muitas coisas que nos angustiam, acho que o que mais nos angustia é porque a gente pensa que é impossível. E porque a gente vê a nossa incapacidade de lidar com aquilo. A gente não tem força para intervir. A gente não tem capacidade. Aliás, quando a gente vai para Deus, geralmente a gente já tentou de tudo. A força das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, e a gente não deu conta de mudar aquilo ali ou de intervir. E a gente vê aqui um pai que já tinha tentado, ele já tinha levado para os discípulos. E só depois ele vem aqui para Jesus, ó, nada mais deu certo, então eu tô trazendo para ti. Quantas vezes, gurias, essa é a nossa condição e talvez a tua lista de intenções seja essa. E eu quero te dizer, não tem problema nenhum nisso. Agora é hora de ir para Jesus. Agora é hora de ir para Jesus. E mais do que simplesmente ir até Jesus, né? A gente vai para Jesus com fé no nosso coração e dispostas a estar em um lugar de oração e de jejum. O Senhor saiu da boca de nosso Senhor quanto a essa espécie de demônio. Só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Há espécies, há tipos de demônios que agem contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa nação, contra o nosso estado, que somente a força de oração e de jejum são expulsos. Isso é uma realidade espiritual. Pode pensar assim, mas eu não acredito nisso, eu acho que não é para tanto. Beleza, você pode não acreditar e achar que não é para tanto, mas isso não vai impedir o demônio de continuar agindo e lutando contra a tua família e colocando oposição contra o teu casamento, os teus filhos. Gurias, uma das coisas que mais acontecem é a gente ser enganada, que não existe uma luta espiritual. São duas coisas, né? Opostas. A gente não acreditar que o demônio tem algum tipo de poder de influenciar na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. E tem um outro erro que é totalmente oposto, que é pensar que tudo é feito pelo demônio. Nós temos que ser mulheres equilibradas e com discernimento. Neste jejum, a gente vai falar sobre libertação, porque aqui é o nosso foco. Eu já vou começar no nosso primeiro dia dizendo: há espécies de demônios que lutam e fazem oposição à nossa família, ao nosso casamento, à moralidade, santidade nossa, do nosso marido, dos nossos filhos, na nossa nação, que só serão expulsos se nós nos posicionarmos em jejum e oração. É preciso orar e jejuar. É preciso, é necessário. Se nós queremos que a nossa família, que o nosso casamento, que a nossa nação seja livre do mal, nós precisamos jejuar e orar. E aí, num primeiro momento, eu pensei assim: estou eu na minha oração, entregando para o Senhor minhas intenções e sinto jejum de Daniel, 21 dias de jejum e oração. E aí, quando eu sinto aquilo, eu pensei assim: vou convidar as gurias para rezar comigo no Insta, uma vez por ano sempre a gente faz. Vou convidar elas. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, gurias, toda vez que eu penso em fazer uma campanha de oração, eu nunca venho pra cá sem o Senhor ter me dado uma palavra confirmando que esse é o lugar pra eu estar rezando com vocês. Podia ser só pra mim, eu tava meio empolgada. E aí eu vim pra palavra e pedi: Senhor, fala comigo na tua palavra, confirma se é pra eu convidar as meninas. E olha só a palavra que Deus me deu. É Eclesiastes 4, do 19... Ai, gente, hoje eu tô muito doida. Eclesiastes, que eu tô falando tudo trocado. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Eu vou colocar as palavras depois na legenda, tá? Porque eu tô meio atrapalhada. Diz assim: 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Essa palavra é maravilhosa, né? Essa palavra é maravilhosa. A gente tem aqui, na unidade entre os irmãos, um tipo de resistência, de força contra o agressor, contra o inimigo. E a gente vê aqui, e isso é muito lindo,
Porque quando minha fé tá fraca, de repente se a minha fé tá fraca, a fé da Daninha vai me levantar. Isso é lindo de rezar com uma comunidade. Isso é muito maravilhoso. Porque a fé de uma é sustentada pela fé da outra. Quando vocês colocam as intenções, eu jogo as intenções ali na minha caixinha, eu pego elas e coloco nos meus stories, uma vai rezando pela intenção da outra e uma vai fortalecendo a outra. Por que eu gosto de pedir, de colocar? Porque a gente vai lembrando da intenção uma da outra. Quantas vezes, gurias, quantas vezes eu tô lá na missa e eu lembro de uma intenção de campanhas atrás, eu lembro de uma de vocês de campanhas atrás, de uma intenção que foi colocada, de algo que foi falado na caixinha, e eu posso lá na missa resistir com vocês ao agressor, e eu tenho certeza que não sou só eu. Eu tenho certeza que vocês também lembram, que vocês lembram de mim, que vocês lembram da intenção de alguma vizinha, de alguma amiga. A gente tá lá rezando o terço e lembra da intenção uma da outra. Aliás, eu gosto de colocar as intenções num caderninho. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Sabe o que é fantástico? Esse caderninho que eu tô aqui é da última campanha de oração que tem o nome dos casais. A campanha sobre os casais. Tem um monte de casal aqui. E eu trouxe eles para quê? Pro jejum. É de outra campanha? Talvez as mulheres que estejam fazendo essa campanha agora nem são as que fizeram ano passado pelos casamentos, mas o nome de cada casal vai ser colocado nesse jejum de novo. Por quê? Porque a gente precisa resistir juntas, gurias. Uma levantando a fé da outra, juntas pelo casamento uma da outra, juntas pelo filho uma da outra, juntas pela gestação uma da outra. Tem as meninas que estão gestando. Tem as meninas que entraram agora no puerpério. A Carol, que recém teve bebê, não pode jejuar, mas a gente vai jejuar pelas intenções da Carol. A gente vai jejuar pelas meninas que estão gestantes, que não podem ficar com privação de alimento agora. A gente vai rezar pelas intenções umas das outras. Esse é o nosso lugar. É sustentar uma outra para quê? Para resistir ao agressor, ao inimigo dos nossos casamentos, dos nossos filhos, das nossas famílias. Nós temos que nos colocar neste lugar. E olha que coisa mais fantástica. Eu peguei essa palavra, eu rezei essa palavra, Deus trouxe isso pro meu coração e eu pensei, cara, é isso. Joguei lá nos meus stories uma noite, disse, gurias, vamos fazer. E fazia muito tempo, ontem eu ainda compartilhei isso com a Kátia, tava falando com ela sobre o jejum e eu falei, fazia muito tempo que eu não tinha uma visualização de stories como eu tive aquela do jejum. Foi lá em cima as minhas visualizações. E aí eu vi, olha, vocês compartilharam, vocês disseram que vinham pra fazer, beleza, vamos fazer. Aí a Kátia disse pra mim, porque, gente, essas coisas de corte, reels, quem faz tudo pra mim é a Kátia. A Kátia disse assim pra mim, eu preciso achar vamos fazer um reels, vamos fazer um corte de alguma coisa. Eu disse pra ela, ok. Só que assim, gente, eu sou a pessoa mais desorganizada nesse negócio aqui. Eu não sei o que eu falei em cada live. Eu venho pra cá, eu nem às vezes me organizo direito do que eu vou falar. Eu tenho uma palavra, eu vou rezar com vocês. E aí a Kátia foi procurar. E aí a Kátia me pega o versículo de Ezequiel 22:30. Ela pega aquele corte que fala sobre a intercessão. Que é esse aqui. É Ezequiel 22:30. Todas as palavras eu vou colocar depois na legenda desse vídeo aqui, tá? Tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém. É Deus falando através da boca do profeta. Aí aqui embaixo, no rodapé da Bíblia da Ave Maria, tem a seguinte explicação. Ezequiel 22:30. Em favor, sentido. Procurei em vão um profeta que interceda pelo povo. Esse versículo é um versículo que tem que fazer doer nosso coração. Esse versículo tem que fazer doer nosso coração. Porque o Senhor procura quem? Intercessores. O Senhor procurava um profeta que intercedesse pelo povo, a fim de prevenir a destruição, a fim de que a oração daquele homem mudasse os projetos de destruição para aquele povo.
para que houvesse salvação para aquele povo. Deus procurava um intercessor. Quando a Kátia trouxe isso, eu fiquei impressionada que ela achou isso, que eu tivesse falado, que eu já tinha até esquecido, mas como foi pontual, como tocou no meu coração aquele corte que ela fez. E aí, gurias, eu fico impressionada com Deus, né? Eu queria ter semana passada, eu disse pra vocês que eu ia fazer. Eu queria fazer uns stories explicando por que a gente jejua, papapá. Mas, né, na quarta-feira, terça-feira de noite, quarta-feira, se abateu sobre o nosso estado essa grande catástrofe que a gente tá vendo nesses dias. E eu não tive cabeça. Não tive coração. Eu só de começar a falar aqui eu já tenho medo de chorar. Ontem eu fui gravar para falar aqui nos stories. Gente, eu não dava conta. Então eu não consegui falar. Por quê? Porque o sofrimento do outro, ele tem que fazer sofrer o coração do intercessor, né? E o Senhor tem derramado no meu coração e eu acredito no coração de vocês. Eu não sou a única. Não é só uma... Ontem ainda eu falava isso com a Kátia. A Kátia disse, Jéssica, a tua emoção tem a ver muito com o peso de intercessão. E tem. Tem a ver com o peso de intercessão. Precisa haver no nosso coração, gurias, esta dor pelo outro. Precisa doer em nós a dor do outro. E entendam, não por pra gente ser emocionada, não por um sensacionalismo, não pra gente ser especial, ou que, eu sou tão especial que eu sofro com a dor do outro. Não é isso. É uma dor que nos faz orar e jejuar. E eu quero colocar pra vocês, e daí pra mim fez tanto sentido. Cada vez que eu via, que eu assisto o que tá acontecendo no estado, e eu vejo a união do povo, eu lembro dessa palavra de Eclesiastes. Cara, sozinha a gente não é nada. Sozinho a gente não é nada. A gente precisa do outro. A gente precisa de uma comunidade. A gente precisa das pessoas. Quanta gente está sendo salva por gente comum. Por gente que pegou seu carro, que pegou seu barco, que pegou seu jet ski, que sem até experiência nenhuma se foi para lá para salvar. Quanta gente ajudando, quanto voluntariado. Tenho certeza que vocês aqui ou juntaram comida, ou juntaram cobertor, ou juntaram roupa, ou ajudaram doando nas vaquinhas na internet. Todo mundo se unindo. Isso é muito lindo. E isso é essas palavras que eu tô lendo aqui para vocês. Da unidade, da força. E da mesma forma, como eu via isso acontecendo e pensando, eu lembrava que antes Deus já tinha nos avisado. De certa forma, essas palavras nos chamam para esse lugar de intercessão. Dias antes, o Senhor já nos despertava para estarmos neste lugar de intercessão. E é isso que eu quero dizer nessa primeira manhã para vocês. Nós precisamos interceder. Eu preciso interceder, você precisa. Por quem? Eu quero te convidar a fazer um exercício de intercessão. E qual é esse exercício de intercessão? Você vai pegar o caderninho, você vai pegar uma folha e você vai escrever ali todo mundo que precisa da sua intercessão. Abre o teu coração para Deus falar contigo. Quem precisa do teu jejum, da tua oração? Eu sei que você tem intenções. Você coloca ali as suas intenções. Coloca o que você está precisando. Nós vamos rezar por você também. Mas abre o teu coração para rezar pelo teu vizinho, pela tua vizinha, por aquele teu parente que precisa de conversão e salvação, que se morresse hoje era condenado ao inferno. Você sabe de quem que eu tô falando? Pessoas que às vezes a gente não se coloca nesse lugar de intercessão. E o Senhor tá dizendo, eu tô procurando quem reze por essa pessoa. E o Senhor vai encontrar? Será que o Senhor olhando... Gente, por que fomos nós que fomos chamados da nossa família? Às vezes, e talvez você seja a única pessoa da sua família que reze. E você se sinta tão sozinho. Eu quero dizer, você não tá sozinho. A gente tá junto aqui. A gente tá junto aqui para rezar. Pela tua família. Esse é o nosso papel. Rezar uns pelos outros, rezar pelo estado do Rio Grande do Sul, rezar pelas pessoas que precisam da nossa oração nesse momento, rezar por quem sofre, rezar por quem está condenado ao inferno hoje.
para que essa pessoa no dia da morte dela ela não vá para o inferno. Nós precisamos rezar. Nós precisamos nos unir em oração. Talvez o seu casamento esteja precisando desse jejum da oração de tantas pessoas. Talvez a libertação do seu marido esteja em a gente rezar. Vamos botar o teu marido ali. Vamos botar o marido da tua irmã, o marido da tua vizinha. Nós vamos rezar umas pelas outras. Nós precisamos. Essa é a ordem de Deus para nós nesse tempo. Eu poderia dizer que esse é o chamado para nós. Que esse é que você pode dizer sim ou não ao Senhor neste momento, mas eu quero te dizer que é muito além disso, é uma ordem de Deus para nós. Nós precisamos jejuar e orar. Para além das nossas dores, gurias, a gente precisa ir para além das nossas dores, para além das nossas necessidades, a gente precisa ampliar e expandir o nosso coração para o choro do outro, pela condenação do outro. Há pessoas que eu conheço e você conhece que hoje, se falecessem, iriam para o inferno. Nós precisamos jejuar por essas pessoas, expandir a nossa oração. Às vezes, pela dor que causa no nosso coração, a gente não quer rezar. Às vezes a gente quer deixar, a gente para de rezar porque dói, porque é difícil. Mas eu quero te dizer, é esse o nosso lugar. Dói muito mais no coração de nosso Senhor e a gente precisa se unir como Cirineu e carregar essa cruz com o Senhor e consolar o coração de nosso Senhor com a nossa oração e o nosso jejum. É nosso lugar. É o nosso lugar. Não tenha medo de estar nesse lugar, não tenha medo de ser decepcionado por Deus. Reze pelas suas intenções, mas reze pelas pessoas que você conhece que precisam de oração. Faz uma grande lista de intercessão. Se posicione como intercessora. Não tenha medo de interceder. Não tenha medo. A gente tá na luta, gurias. E olha só que lindo. Teve uma outra palavra ainda que rezando por nós. O Senhor me trouxe. Eu pedi várias palavras, assim, eu fui rezando pedindo confirmação. No dia de Eclesiastes, quando o Senhor me deu essa palavra de Eclesiastes, o Senhor ainda me deu outro versículo muito claro, que eu vou falar também para vocês, que está em Romanos 15:30. Romanos 15:30 diz assim: rogo-vos, irmãos, é Paulo falando, Paulo aos Romanos, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo dirigindo vossas orações a Deus por mim. Cara, olha essa palavra. Vocês têm noção dessa palavra? Olha o que é isso. Rogo-vos, irmãos, ele está pedindo ajuda em oração. Ele está pedindo para os amigos dele, lá de Roma. Eu peço para vocês, irmãos, por favor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da caridade, do amor que é dada pelo Espírito, combatei comigo nas vossas orações. Roguem a Deus por mim. Rezem por mim. Por favor, rezem por mim. E depois ele fala o que ele precisa. Ele diz quais são as intenções. Ele diz, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Paulo fez a lista de intenções. Ele pediu ajuda, pediu rezem por mim, em nome de Jesus, rezem por mim. E pelo amor, pela caridade que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Por favor, rezem por mim. Por isso e por isso. Ele dá as intenções. Que eu tive mais do que certeza que nós devíamos nos unir em oração. Esse é o nosso lugar. Fazer lista de intenções que nem fez Paulo. E pedir. Pedir ao Senhor. E aqui, eu vou dizer para vocês. Ele fala, combatei comigo. Combatei por mim nas vossas orações. A oração é um lugar de luta e de combate. Jejum e oração é para expulsar o inimigo. A outra palavra fala sobre se unir para resistir ao agressor, ao inimigo. Nós estamos numa luta. Então presta atenção. Presta atenção agora aos avisos paroquiais, tá? Podem ser e serão dias de mais combate. Por isso que nesses 21 dias o nosso foco é estar muito atenta, rezando todo o tempo. É orar sem cessar. Serão 21 dias de jejum parcial e de muita oração. Se você não está rezando o terço diariamente, é hora de rezar o terço diariamente.
Quem sabe se você já reza o terço, é hora de acrescentar o terço da misericórdia, rezar mais um terço. Estar atenta às emoções e às palavras. Fecha a boca. Eu não sei vocês, mas eu fui muito combatida nesses últimos tempos na questão da irritabilidade. Muito. Nesses dias de combate, a gente tem uma tendência a estar irritada mais fácil, atenção ao comportamento, pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas emoções. Foi a primeira coisa que a gente pediu na oração de hoje. Pedir a graça sobre as nossas emoções. Esteja atenta, esteja atenta. Fecha a boca e pede a graça do Espírito Santo nesses dias para dar conta. Intensifica a quantidade de oração. Esteja atenta, eu vou falar de novo, esteja atenta. Atenção, atenção às tuas emoções, às coisas que vão acontecer ao teu redor para te tirar deste lugar de oração. Finca um pé, minha irmã, finca um pé nesse lugar de decisão de oração e jejum. Não sai do propósito, não sai do propósito. Pelo contrário, é isso que eu vou te pedir, inclusive, que você chame mais pessoas para jejuar e rezar. Hoje é um dia que eu quero te convidar a postar, a enviar nos grupos de WhatsApp o convite para o jejum. Nós precisamos levantar mais intercessores. Tem gente que está dormindo. Tem mulher de oração que não está mais rezando. Tem mulher que era de jejum que não tá mais jejuando. Tem gente tão presa dentro da própria dor que não consegue mais olhar para o lado para rezar pelo outro. É tempo de rezar uns pelos outros, de sustentar o combate. E, por fim, antes de rezar, como que funciona o jejum? A partir de hoje, 21 dias, de segunda a sábado, nós não jejuamos domingo, ok? Então, 21 dias de segunda a sábado, que nós retiramos uma refeição do dia. Se eu faço 4, eu vou fazer 3. Se eu faço 3, eu vou fazer 2, tá? Gente, o mais fácil mesmo é a gente ir cuidando para fazer só as refeições, tá? Sem os belisquetes do meio. É sem, de repente, aquele cafezinho a mais, aquela bolachinha, aquele docinho, tá? E durante esses 21 dias, a gente tira aquelas coisas que dão prazer na alimentação. Então, eu vou tirar o doce, eu vou tirar o refrigerante, o suco, vou beber água na refeição. Todas as minhas refeições, se eu for beber alguma coisa, eu vou beber água. Ai, se eu gosto de uma aguinha com gás, de repente eu vou tomar uma água sem gás. É sacrifício, tá? Outra coisa, para quem bebe álcool, eu não vou beber álcool. Vocês estão entendendo? A gente tira a coisinha do prazer. Ai, eu gosto tanto de comer uma rosca no café da tarde. Eu vou fazer 21 dias sem comer rosca no café da tarde. Eu vou tirar o bolo que eu gosto muito, a cuca que eu adoro. Vocês estão entendendo? É trocar aquilo que dá prazer na alimentação para apenas aquilo que nos nutre, que é necessário, tá? Então, e eu acho que é mais difícil fazer assim. Tem pessoas que fazem de tirar a carne, 21 dias sem comer carne. E é difícil para caramba, tá? Porque além da gente estar lutando contra a nossa carne, a gente ainda está numa luta espiritual. Mas é basicamente isto. É simples. Não é fácil, mas é simples. Certo, meninas? Alguma dúvida sobre o jejum? Vocês querem colocar? Coloquem no comentário se vocês têm alguma dúvida. Enquanto eu vou falando aqui, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí pra gente rezar, fazer o nosso momento de intercessão. Outra coisa importante. Escrevam as intenções. Não esqueçam de escrever as intenções. Bem desse jeito que eu coloquei pra vocês, tá? Tudo. Posição de intercessora. Nesses dias que vão seguir, hoje o assunto tá bem focado em como fazer e a motivação espiritual. Nesses dias todos, nas lives, a gente vai rezar muito mais, tá? Alguma palavra sempre eu vou trazer, vou falar aquilo que o Senhor nos trouxer de exortação. Mas, gurias, esses 21 dias são dias de posicionamento espiritual e de oração, tá? Por favor,
terminando aqui a live, eu vou colocar a caixinha de intenções de novo. Coloquem ali. O que vocês colocam nas intenções, eu trago para cá. Coloco no caderninho de oração. Nomes de pessoas, situações. A gente vai rezar durante esses 21 dias, tá? E, por favor, divulguem o jejum. A gente precisa fazer chegar em mais pessoas, né? Você tem lá o WhatsApp do grupo de oração? Coloca no WhatsApp do grupo de oração. Se tem grupo de WhatsApp das amigas, coloca lá. Vamos trazer mais pessoas para o nosso propósito de oração. Nós precisamos nos unir. Quanto mais numerosas nós formos, mais poderosa é a nossa oração. Amém? Acho que vocês estão sem dúvida nenhuma, ninguém colocou nenhuma dúvida aqui. Vamos rezar então, fazer a nossa entrega das intenções para a gente encerrar esse nosso primeiro dia. Senhor Jesus, nós queremos clamar a Tua graça mais uma vez sobre nós e queremos pedir pela intercessão da Virgem Maria agora todas as graças que nós precisamos, todas as graças que nos são necessárias para cumprir esses 21 dias de oração e de jejum. Derrama no nosso coração, Senhor, o peso, a dor do intercessor. Aquele peso interior, Senhor, que vem do Teu Espírito, aquela necessidade de orar, Senhor. Junto com todo esse peso de intercessão, Senhor. Derrama sobre nós todas as graças que nós precisamos. Tira de nós o medo de lutar, Senhor. Tira de nós o medo de nos posicionarmos em oração. Derrama sobre nós a coragem, Senhor. O amor, a caridade, Senhor, que nos faz lutar uns pelos outros. Derrama sobre o nosso coração, Senhor, compaixão pelos que sofrem. Compaixão, Senhor, amor, fervor, Senhor, paixão pelos que sofrem, pelos perdidos, Senhor, por aqueles que estão hoje condenados, Senhor, ao inferno, ao pecado. Derrama sobre nós, Senhor, a graça de interceder, Senhor. Tira de nós toda essa indiferença, Senhor. Toda indiferença no nosso coração, Senhor, arranca do nosso peito a indiferença e derrama sobre nós a graça da caridade, Senhor. Que o fogo do Teu Espírito Santo arda no nosso peito, Senhor, trazendo todo o amor, toda a caridade necessária para orar, Senhor, e para jejuar por aqueles que precisam, Senhor. Por todos aqueles que precisam. Desperta os nossos ouvidos, desperta o nosso coração, Senhor. Desperta nos nossos olhos, Senhor. O amor, a vontade de rezar, nos diz por quem nós temos que rezar, Senhor. Nós queremos Te pedir que durante todo este dia Tu fale profundamente conosco, Senhor. E durante esses 21 dias, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para orar. Pode nos falar, pode falar conosco, Senhor. Pode falar conosco, Senhor. Nos diz por quem que nós devemos orar, Senhor. Desperta no nosso coração, Senhor, essa paixão, Senhor, pelo irmão, esse amor, essa compaixão pelas almas, Senhor, pelos sofredores, pelas crianças, Senhor, pelos jovens perdidos, pelos casamentos, Senhor, por aqueles que sofrem no nosso estado. Senhor, nós clamamos, derrama sobre o nosso coração a caridade, a compaixão, o amor, o peso da intercessão. Fala conosco, Senhor. Que Tu nos diga, Senhor, que durante o nosso dia a Tua voz fale conosco, nos dizendo, Senhor, por quem que nós devemos rezar. Inspira o nosso coração, Senhor, uma grande lista de intercessão, uma grande lista de intenções, Senhor, que nos leve para fora de nós mesmas, Senhor. Nos dá a graça de interceder sem medo, Senhor. Arranca todo o medo do coração, toda a indiferença do nosso peito, Senhor. E nós queremos pedir, Senhor, todo o Teu socorro e a Tua graça, Senhor, sobre todas as nossas intenções, essas que nós já temos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, o Teu socorro pelo estado do Rio Grande do Sul. Senhor, derrama as Tuas graças, Senhor, sobre todos os sofredores do Rio Grande do Sul, Senhor. Todas as cidades que foram atingidas, Senhor, pelas enchentes, pelos deslizamentos, as cidades destruídas, Senhor. Nós clamamos o Teu socorro, Senhor, a força da reconstrução. Senhor, vem em socorro de tudo que essas pessoas precisam. Senhor, é tanto, Senhor, que é necessário. Nós clamamos o Teu socorro, o socorro do céu, Senhor. Vem em auxílio, Senhor, vem em auxílio. Toca nos corações, Senhor, que podem ajudar. Sustenta aqueles que estão ajudando, Senhor. Sustenta os voluntários, Senhor.
Sustenta, Senhor, traz o socorro, Senhor. Nós nem sabemos tudo que eles precisam, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Do consolo do coração até aquilo que é material, nós clamamos o socorro do céu sobre essas pessoas, sobre essas cidades, por aqueles que ainda precisam de resgate, de socorro, de alimento, de remédio, por aqueles, Senhor, que estão perdidos, as crianças nos abrigos ainda perdidos, aqueles que estão longe de seus familiares, que não têm notícias, Senhor. Nós clamamos o Teu socorro por todos os que estão, Senhor, alojados em abrigos, Senhor, pelos desamparados, pelos desaparecidos, por aqueles, Senhor, que perderam as suas casas, todos os seus bens, seus comércios, plantações, seus animais. Por aqueles que perderam, Senhor, seus familiares e seus amigos. Nós clamamos, Senhor, o Teu socorro. Nós pedimos, Virgem Maria, que Tu venha em socorro do estado do Rio Grande do Sul. Que Tu venha socorrer Nossa Senhora e consolar. Pedimos pelas gestantes que perderam tudo, que já tinham tudo preparado para receber seus bebês, seus filhinhos, e perderam tudo, por aquelas que correm risco na gestação, aquelas que estão sem acesso aos hospitais. A angústia do coração dessas mães, a angústia do coração de todas as mães que ainda não sabem de seus filhos. Todas as situações, Nossa Senhora, que envolvem o Rio Grande do Sul. Nós pedimos, Mãe Santíssima, o Teu socorro. Socorre o povo gaúcho, Mãe. Todos os voluntários, todos aqueles que estão ajudando. Derrama a Tua graça, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Nós colocamos tudo diante de Ti, Nossa Senhora, diante de Ti, Senhor Jesus, e pedimos o socorro do céu. Pedimos o consolo do céu a todos os corações sofredores. Unimos a nossa oração, as nossas lágrimas ao sofrimento desses irmãos e pedimos por eles, oferecemos o nosso jejum por eles no dia de hoje. Toda a reconstrução dolorosa, difícil e demorada que nós temos pela frente, nós entregamos a Ti, Virgem Maria, e pedimos o socorro do céu sobre todo o nosso estado. Coloco também aqui todas as nossas intenções particulares, as nossas famílias, os casamentos, os nossos filhos, os enfermos das nossas famílias, todas as pessoas que nós estamos rezando, aqueles perdidos, aqueles que não aceitam Jesus como Senhor, aqueles que não Te conhecem, Senhor, os revoltados, os obstinados no erro, no pecado, por todos os que nós conhecemos, que necessitam de conversão, de libertação. Nós oferecemos o nosso jejum do dia de hoje e todas as nossas orações por todos estes e pela intenção de cada um, de cada uma que reza agora. Por todos aqueles que irão se unir a nós nesse jejum e suas intenções. Nós oferecemos as orações do nosso dia, o nosso jejum por todos eles. E queremos Te dizer, Senhor, nós estamos aqui para rezar. Se Tu tens procurado, Senhor, encontra no nosso coração os intercessores que vão se colocar na brecha. Nós estamos aqui, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a graça de ficar de pé e de interceder, Senhor. Derrama sobre o nosso coração o amor para rezar, Senhor, durante todo este dia, Senhor. Nos lembra que somos intercessores. Nos lembra, Senhor, do sofrimento, da dor dos irmãos. E nos coloca, Senhor, neste lugar de oração. Amém. Amém, povo. Olha só. Não vou fazer lives tão compridas nos outros dias, eu prometo. Mas hoje eu precisava explicar e foi longe. Enquanto a gente rezava, eu sentia isso, né? Eu sabia que eu não ia dar conta de não chorar. Vocês me perdoem. Eu sou chorona, vocês já me conhecem, né? Com a graça de Deus, eu vou conseguir rezar melhor nos próximos dias sem esse choredo.
Tô pedindo pro Senhor essa graça de não chorar tanto, para dar conta de rezar melhor. Mas olha só, gurias, durante o nosso dia, o Senhor vai falar conosco. E eu quero te pedir que você esteja atenta para deixar Deus falar contigo. Anota os nomes das pessoas, as situações que precisam de oração. Esteja atenta, esteja atenta. Olha só, a gente não é melhor do que ninguém porque a gente tá rezando. Também quero te lembrar disso, tá? A gente é miserável, mas a gente é uma miserável que Deus pode contar. É isso que a gente é. A gente não é melhor do que ninguém porque a gente tá rezando, porque a gente tá se colocando em oração. A gente é miserável, mas a gente tem que ser o tipo de miserável que Deus pode contar. Que Deus pode contar com a nossa miséria, que a gente vai colocar toda a nossa miséria à disposição do Senhor. Todos os nossos trabalhos do nosso dia. Todas as nossas palavras, as nossas ações, as nossas orações, o nosso jejum. Vamos oferecer ao Senhor por todas essas intenções. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Era isso, gurias. Por hoje é isso. Vou falar novamente. Por favor, me ajudem a divulgar o jejum. Me ajudem. Mandem o post. Eu vou colocar o post nos meus stories pra gente convidar e trazer mais mulheres, né? Mais intercessoras, homens também, né? Mas mais intercessoras. Outra coisa, para as meninas aqui da região. Amanhã à noite a gente tem encontro presencial. A gente vai ter um grupo de oração amanhã à noite para mulheres, tá? Todas são convidadas. Vou colocar o convite também para a gente rezar juntas amanhã lá em Atlântida às 20 horas, tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia para todas.